paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Esta é a última semana deste ano. Louvado seja o nome do Senhor, pois já passamos agora o Natal. Ontem foi dia 25, onde foi comemorado o Natal. E eu creio que neste Natal você deve ter prestado atenção em algo que foi diferente. Eu creio que deve ter sido uma experiência diferente de todas as outras para você. Eu creio que você fez uma reflexão e hoje, neste dia de hoje, depois que tudo passa, porque as festas passam, tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E é por isso que estamos aqui, falando da palavra de Deus, aprendendo a cada dia. E neste dia de hoje, o Senhor me trouxe até aqui, colocou esta palavra para transmitir para você que está ouvindo agora. Pois se você crê, isso aqui é para quem crê. O Senhor colocou uma palavra profética. E a palavra de hoje diz assim: Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Olha o que Jesus disse. Isso está em João, capítulo 15, no versículo 16. João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Jesus disse para os seus discípulos: não foi vocês quem me escolheram, muito pelo contrário, fui eu quem escolhi a vocês. E os designei para ir e para dar frutos, e frutos que permaneçam para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é nós quem escolhemos o Senhor, é Ele quem nos escolhe. Aí você diz: mas justamente eu, no meio de tantas pessoas com mais capacidade do que eu, por que tem que ser eu? Porque Deus escolheu você. Como disse o apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu isso aqui. E você sabe um pouco da história do apóstolo Paulo. Uma pessoa que perseguia a igreja de Deus. Uma pessoa que perseguia o povo do Senhor. Um homem cruel naquele momento que tinha sede de espancar, de prender, de bater e matar. Era assim que ele agia. Mas quando Jesus fala para Ananias, diz para ele ir até onde ele estava, pois ele era um instrumento, ou seja, aquele homem que aos olhos humanos era uma pessoa mau, aos olhos de todo, para o Senhor ele era um instrumento escolhido. Ele era um escolhido. Então, como ele mesmo escreveu em 1 Coríntios,
capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 29. Diz assim: Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para envergonhar as fortes, para que nenhum ser humano se glorie diante da presença de Deus dizendo que é pela sua capacidade, que é pela sua força, que é pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Você mesmo sabe que o próprio Senhor Jesus, quando escolheu os seus discípulos, seus apóstolos, você sabe que eram pessoas que estavam trabalhando no campo, na pesca, enquanto tinham os doutores da lei estudado na palavra, para você ver que é Deus quem capacita os seus escolhidos. E não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele quem escolheu a você. Não foi você que escolheu servir a Deus, foi Ele quem escolheu você. E neste momento, você que está ouvindo agora, aí você diz: mas tem pessoas muito melhores que eu, muito mais capazes do que eu. Eu te digo uma coisa: não se sinta incapacitado, pois é Deus quem capacita os seus escolhidos. Olha o que o Senhor disse para Jeremias. Em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nasceste, te consagrei e te designei como profeta às nações. Antes mesmo de nascer, de ser formado no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que o Senhor já nos conhece. E aqui o Senhor diz isso aqui: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nasceste, você já foi separado. E te designei como profeta às nações. Você crê nesta palavra? Que antes mesmo de você ter sido formado no ventre da tua mãe, você já era um escolhido. Você já tinha sido separado. E o Senhor está te dizendo assim: e eu te designei como profeta. E ainda diz mais: então eu disse, porque é assim que nós se sentimos quando o Senhor nos chama, quando o Senhor fala conosco. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não diga, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Jeremias falou para o Senhor
Ah, Senhor, mas eu não sei falar, pois eu sou apenas um menino. Porque ele era um jovem ainda. Ele disse, eu não sei falar, pois eu sou apenas um menino. É Deus quem capacita os seus escolhidos. E olha o que o Senhor disse, mas o Senhor me respondeu. Não digas isso, não digas sou apenas um menino, porque você irá a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse, ponho as minhas palavras na tua boca. Para você ver que Deus, Ele que capacita os seus escolhidos, pois a palavra diz que Ele tocou na boca do profeta e colocou as suas palavras na boca. E o Senhor disse também para ele, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Esta palavra aqui é muito poderosa. E se você crê nessas palavras que estão sendo anunciadas, se você crê que você é este escolhido, pois como diz a palavra do Senhor, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É como Jesus disse, não foi você quem me escolheu, foi eu quem escolhi a você. E o designei, pois é o Senhor quem capacita. Então aquele que te escolheu, é Ele mesmo que te capacita para fazer aquilo que você não teria capacidade de fazer. Mas por você ser um escolhido, é o Senhor quem te capacita. Eu vou contar aqui também duas histórias. O nascimento de João o Batista, que é anunciado pelo anjo Gabriel, e também o nascimento de Jesus Cristo, que é anunciado pelo anjo Gabriel. Duas situações que na lógica humana seria impossível de acontecer, mas para Deus nada é impossível. Esta passagem está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 42, onde havia um homem no tempo do rei Herodes, chamado Zacarias. Ele era um sacerdote. E naquele tempo, como de costume, nas funções do sacerdote, caiu a sorte sobre Zacarias de entrar dentro do templo para oferecer incenso, sacrifício ao Senhor seu Deus. Como de costume, as atividades de um sacerdote. Zacarias era um homem justo diante de Deus. Ele e sua mulher, sua esposa, Isabel, eles eram de idades avançadas. E a sua mulher era estéril, não podia ter filho. E eles já estavam em uma idade avançada. E quando Zacarias, naquele momento, era a vez dele de oferecer sacrifícios a Deus dentro do templo. Quando ele entra, a Bíblia diz que apareceu o anjo do lado direito do altar. E o anjo diz para Zacarias, não temas. No versículo 13, em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias,
porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. Ou seja, aquele que iria vir, chamado João. Ele seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. E Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Você vê que o anjo estava falando aquilo que o Senhor ordenou ele a falar. Ele falou para Zacarias, e Zacarias não acreditou nas palavras. E o anjo disse: tu vai ficar mudo até que todas essas coisas aconteçam. Ele ficou mudo até o dia do nascimento de João. Você vê que quando ele estava no templo, dentro, oferecendo ali a oferta, o sacrifício, o anjo veio e disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. Você vê que era uma coisa que era impossível de acontecer, pois ele tanto já era velho quanto sua esposa também já era velha, de idade avançada. E o Senhor falou com ele essas palavras e disse que do ventre da sua esposa viria aquele varão que viria para preparar o caminho do Senhor. E depois de 6 meses, este mesmo anjo, o Gabriel, ele também é enviado a Maria. Diz assim no versículo 26: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio aonde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Então o anjo lhe disse, versículo 30, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Você vê que o anjo, ele fala com Maria e diz: alegra-te, agraciada, pois encontraste graça diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu vai conceder e vai dar à luz ao menino e colocarás o nome dele de Jesus. E Maria diz: mas como isso será, se eu não conheci na intimidade homem algum?
pois ela estava comprometida para se casar. Mas até então, ela não tinha tido intimidade, não tinha tido relação com homem nenhum. Como está escrito no profeta Isaías, que este seria o sinal. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. O Senhor está conosco, pois o Senhor está conosco. Aleluia. E aqui o anjo Gabriel anuncia essas coisas. E ela diz, mas como? Se eu não conhecia homem nenhum na intimidade. E o anjo Gabriel explica para ela. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Você vê que duas situações que na lógica humana seria impossível. Primeiro, Isabel, que era estéril e também já era idosa, assim como Zacarias também. E segundo, Maria, que era virgem, que ainda não tinha tido contato com homem nenhum. Duas coisas que na lógica humana era impossível. Mas como disse o próprio anjo para Maria, ele disse, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. É por isso que, como nós falamos no início deste vídeo, que Deus escolheu as coisas loucas, as insignificantes, as desprezadas, as que não são como se já fossem. Deus escolheu aquilo que na lógica humana é absurdo, para envergonhar aqueles que se acham que sabem de alguma coisa. Pois é Deus quem capacita os seus escolhidos. E para Deus nada é impossível. E você que está ouvindo esta palavra, você vê que o anjo disse que este menino, chamado João, desde o ventre, ele já seria cheio do Espírito Santo. E olha o que ainda diz a palavra do Senhor. No versículo 39, em Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Glória a Deus. Você vê que quando Maria cumprimenta Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E a criança que está dentro do ventre de Isabel, como diz aqui, e em seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo, quando recebeu este cumprimento, e exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela criança já foi cheia do Espírito Santo desde o momento enquanto ainda estava sendo formada dentro do ventre. Para você ver que tudo que nós falamos, antes mesmo de você ser formado no ventre, o Senhor já te conhecia. E já foi você, como disse lá em Jeremias, separado, consagrado. E o Senhor já te designou como profeta para as nações. Aí você olha e diz, mas como, irmão? Eu não tenho capacidade nenhuma, justamente. Por isso mesmo. É Deus quem capacita os seus escolhidos. Não temas, porque o Senhor está contigo. É Ele quem coloca as palavras na boca, para que você possa falar. É Ele quem capacita. Pois como também nós falamos que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para envergonhar as fortes, as que não são nada para reduzir a nada as que são, para que nenhum dos seres humanos se glorie e diga, foi pela minha força, pela minha capacidade. Não, quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. E quem sabe você agora que ouviu, não duvide, creia tão somente, pois antes de você ser formado dentro do ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia e você já foi separado para ir e para dar frutos. Pois quem te escolheu foi o Senhor. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele quem escolheu você, antes mesmo de você ser formado. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.